Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então mais um vídeo, dessa vez um artigo que eu mesmo escrevi, chamado Israel no Tempo dos Juízes, a Confederação Israelita das 12 Tribos. O período dos juízes foi um momento histórico que começa com o governo de Moisés, que liderou a fuga do povo judeu do Egito, onde eram escravos, e termina com a formação do reino de Israel, que é descrito no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Abre aspas. Os juízes de Israel foram pessoas escolhidas por Deus, especialmente dotadas para julgar e liderar o povo de Israel. Fecha aspas. Juízes 2, versículos 16 a 23, 3, versículo 9 e 10, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 9 a 11, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11. É um período que narra a história pré-monárquica de Israel, onde os povos coadjuvantes são os arameus, os moabitas, os filisteus, os cananeus, os midianitas e os amonitas, povos esses que oprimiram tribos israelitas nesse período. O problema criado por essa curta lista de povos que interage com as 12 tribos de Israel é que a maior parte do conhecimento que temos de suas histórias são os próprios relatos bíblicos, não tendo fatos relacionados à relação desse povo com outros povos como os egípcios, os hititas, os mesopotâmios, os quais temos um bom conhecimento histórico extra-bíblico. O período dos juízes começou com a opressão de Cusã e Zataim após Josué e os anciãos terem morrido e o povo de Israel ter se entregado a uma profunda apostasia. Por fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adorar deuses estranhos, Deus permitiu que Cusã Zataim, rei da Mesopotâmia, subjugasse o povo de Israel durante 8 anos. Juízes capítulo 2, versículos 7 a 11 e 3, versículos 7 e 8. Após esse tempo, o Senhor levantou Otiniel, sobrinho ou talvez irmão de Caleb, para libertar o povo, dando início ao que seria conhecido mais tarde como o período dos juízes. O período dos juízes terminou quando Saul foi eleito rei de Israel, aproximadamente no ano 1050 a.C., e durante esse período atuaram os homens que julgaram e libertaram Israel de seus inimigos. Logo, a maioria dos estudiosos entende que essa era durou aproximadamente 320 anos. Como não há menções diretas no livro de Juízes, há pessoas como Moisés, Arão, Eli e Samuel que nos ajude a fazer uma relação cronológica dos fatos que envolveram os juízes de Israel. O trabalho de datar esse período não é fácil. Entretanto, não é impossível, já que há fatos narrados nas Escrituras que encontram perfeita correspondência na história antiga e podem ser datados com precisão. Quem eram os juízes de Israel? Os juízes de Israel foram pessoas levadas por Deus em tempos de crise e eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para julgar e liderar o povo. No livro de Juízes temos, abre aspas, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que despojaram. Fecha aspas. Juízes capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 10, capítulo 13, versículo 25, capítulo 14, versículo 19, e em Salmo 106, versículo 43 a 45, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 20. A função judiciais exercida por eles estavam diretamente ligadas à liderança espiritual sobre o povo, como descrito em 1 Coríntios 17:6 e 2 Samuel 7:7. Os juízes permaneciam em suas funções até morrerem, como descrito em Juízes 2:19, 1 Samuel 4:18 e 7:15, e, diferente dos reis, eles não estabeleceram um governo hereditário em Israel. Juízes 8, versículo 22 e 23. Estes juízes eram como heróis nacionais e algumas vezes são designados como libertadores. Uma lista com juízes de Israel geralmente gera algumas controvérsias. Alguns consideram apenas a lista dos juízes nos 12 ciclos presente no livro dos juízes, sendo Sansão o último deles. Outros também incluem Eli, descrito em 1 Samuel 4, versículo 18, e Samuel, descrito em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15, na lista oficial dos juízes. Seja como for, obviamente Eli e Samuel lideraram e julgaram Israel antes da chegada dos reis, apesar de não serem citados no livro dos juízes, e a atuação desses possui algumas diferenças pontuais com relação aos líderes citados no livro. Mesmo dentro da lista fornecida pelo livro dos juízes, existe uma discussão entre os intérpretes acerca de Débora e Baraque, já que uns consideram apenas a liderança de Débora, outros contam separadamente Débora e Baraque, e ainda outros unificam a atuação de ambos. Também é importante citar que Eli e Samuel, muito provavelmente, foram contemporâneos durante algum tempo de Sansão, o último juiz mencionado no livro. A lista dos juízes apresentada nos 12 ciclos registrados no livro de Juízes é a seguinte: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Ablon e Sansão.
É muito difícil conseguir estabelecer uma cronologia para essa era, pois faltam informações fundamentais, como, por exemplo, o período de tempo entre o começo da conquista de Canaã com Josué e o início da opressão de Cusã-Risataim. Há também uma grande dificuldade de interpretação em relação à somatória dos números fornecido pelo livro dos juízes, isto é, totalizando os períodos de opressão e de governo dos juízes, chega-se a um resultado que excede significativamente o período de tempo total aceitável para esse momento histórico. Com essas limitações, devemos entender que alguns períodos de opressão e de trégua sob a liderança dos juízes se sobrepuseram, de forma que não é possível determinar por quanto tempo houve sobreposição em cada caso específico. Podemos arriscar uma estimativa de que, entre aproximadamente 1405 e 1364 a.C., houve o governo de Josué e dos anciãos, descrito em Juízes 2:7, e em 1356 a.C., a libertação Cotiniel da opressão de Cusã-Risataim, descrito em Juízes 3:8. Depois disso, houve uma trégua de 40 anos entre aproximadamente 1356 e 1316 a.C., descrito em Juízes capítulo 3, versículo 11. Em cerca de 1298 a.C., Eude libertou o povo dos 18 anos de opressão moabita, descrito em Juízes capítulo 3, versículo 14 e 15. Em aproximadamente 1258 a.C., houve a libertação do povo dos 20 anos de opressão do rei Jabim, com Débora e Baraque, descrito em Juízes capítulo 4, versículo 3, e teve-se depois 40 anos de paz no norte até 1218 a.C. Após o período de trégua, registrou-se uma opressão midianita de 7 anos, que acabou quando houve a libertação liderada por Gideão em cerca de 1211 a.C., descrita em Juízes capítulo 6, versículo 1. A liderança de Gideão durou 40 anos, descrito por Juízes capítulo 8, versículo 28, até aproximadamente 1171 a.C. Durante esse período, houve o reinado perverso de Abimeleque, filho de Gideão, sobre Siquém, entre 1171 e 1168 a.C., descrito em Juízes capítulo 9, versículo 22. Entre aproximadamente 1168 e 1123 a.C., houve a liderança de Tola e Jair, descrito em Juízes capítulo 10, versículo 1 a 3. Depois, os povos amonitas oprimiram os israelitas por 18 anos, até que surgiu Jefté em aproximadamente 1105 a.C., descrito em Juízes, capítulo 10, versículo 8 a 11 e 33. Depois de Jefté, temos o registro da liderança de Ibsã, Elon e Abidom, descrito em Juízes, capítulo 12, versículos 7 a 9, 11, 13 e 14. O capítulo 13 do livro dos Juízes relata um período de 40 anos sobre a opressão dos filisteus, seguindo o relato sobre as proezas de Sansão entre aproximadamente 1101 e 1081 a.C., que foi o último dos líderes registrados no livro dos Juízes. Juízes capítulo 14, versículo 1 a 15 e 20, 16 e 31. Se estendemos nossa cronologia até os relatos do livro de Samuel, temos o registro da captura da Arca da Aliança e a morte de Eli em aproximadamente 1099 a.C., descrito em 1 Samuel 4, versículo 18, após a batalha de Ebenezer, descrito em 1 Samuel 7, versículo 2 a 12, e Samuel julgando o povo entre 1079 e 1050 a.C., descrito em 1 Samuel 7, versículo 15 a 17. Visão astrolibertária da justiça. Segundo a teoria astrolibertária, existe a possibilidade de uma justiça privada, já que os indivíduos sempre terão contendas a resolver. Conforme explicou o grande economista Robert Murphy, os contestadores sob a monarquia de mercado podem recorrer a um juiz que é simplesmente uma pessoa que concorda em agir como intermediário e arbitrar essa rixa entre duas partes. Em sua essência, uma decisão judicial privada é simplesmente isso, a opinião de alguém sobre quem está certo e o quanto ou o que é devido ao ganhador dessa contenda. Uma grande diferença entre um juiz privado e um do Estado é que aquele só vai acolher um caso quando ambas as partes recorrerem à jurisdição desse juiz, em contraste com um caso julgado por um tribunal do Estado, em que um lado ou ambos podem ter fortes objeções ao juiz e ou ao júri que irá decidir a questão. Os estatistas dizem que isso é um absurdo e ilógico. Imagine se um estuprador ou um assassino concordariam em argumentar seu caso à frente a uma terceira pessoa. Acontece, meu caro amigo, que muitas contendas na sociedade não se dão entre um óbvio inocente e um óbvio malfeitor, mas ambos os lados de uma rixa genuinamente acreditam que eles são o lado certo e estariam felizes em apresentar seus casos perante uma imparcial terceira pessoa.
Se não existisse um monopólio governamental sobre os tribunais, como já houve por muito tempo em várias sociedades, e sem a consequente seleção de juízes baseada em critérios políticos ou em apelos demagógicos, surgiria uma safra de juízes profissionais que teriam todos os incentivos para ser bastante criteriosos. As pessoas, ao ler os vereditos anteriores desses juízes em casos em que eles atuaram, iriam reconhecer essas qualidades e iriam voluntariamente contratar esses juízes bons para arbitrar seus casos. Caso pareça muito utópico isso para você, lembre-se que o que você chama de justiça estatal é claramente justiça perpetrada pelo positivismo jurídico, onde já se viu prender por anos ou até matar pessoas que são acusadas de crimes sem vítima, como contrabando, sonegação, uso de drogas, enquanto criminosos de verdade como estupradores, assassinos, políticos não são presos, e nos raros casos que são, ficam pouco tempo sendo sustentados com o dinheiro do pagador de impostos. Primeiro que o Estado não deveria sequer existir, segundo que até para quem considera crime, apenas o que o político rabisca no papel, é absurda a ideia do Estado julgar ele mesmo, coisa que até uma criança sabe que não dá certo. Vamos dar um exemplo na prática. Suponhamos que Rafael seja o dono de um posto de gasolina, tem uma bomba que abastece com diesel S50, mas diz ser diesel S500, escondendo essa informação do consumidor. Aí Paulo, não sabendo dessa picaretagem, abastece seu tanque de guerra no posto de Rafael e tem problemas no motor do tanque enquanto está pilotando. Como numa sociedade libertária não existe o Código de Defesa do Consumidor, como resolveria esse problema? Ora, de forma muito simples. Paulo não abastece mais no posto de Rafael, espalha o fato dele adulterar combustíveis para todo mundo e boicota qualquer outro negócio de Rafael. Seria muito ruim para Rafael ir à falência por conta da perda de receita, então provavelmente ele iria convidar Paulo a apresentar as suas acusações para qualquer juiz conceituado que seja especialista nesses casos. Assim, se Paulo contratar um juiz parente seu, Rafael irá objetar dizendo que o julgamento seria tendencioso, confirmando sua tese, vendo os vereditos anteriores desse juiz. Mas se Paulo começar a chamar vários outros juízes bem conceituados, com vereditos anteriores bons, e mesmo assim Rafael não acertar qualquer um deles, então a comunidade irá dar mais créditos ainda às acusações de Paulo. Assim, uma vez que os dois lados, Rafael e Paulo no nosso exemplo, concordaram com a escolha de um juiz, esse juiz presumivelmente iria ouvir os testemunhos, admitir evidências físicas, etc., de acordo com regras e procedimentos designados para melhor promover o aspecto de probidade e objetividade de um julgamento. Afinal, é de grande interesse para um juiz privado ser reconhecido por sempre fazer julgamentos imparciais. Essa reputação seria seu maior ativo. Ao tomar sua decisão final, o juiz provavelmente se basearia em precedentes, já que ele quer que futuros consumidores tragam mais casos para serem julgados por ele. Suponhamos que o juiz decida que Rafael tenha que pagar 30.000 onças de ouro ou 1.200 bitcoins para Paulo como indenização. Então Rafael poderia achar o valor absurdo e apelar para levar o caso para outro juiz. Os incentivos desse caso seriam similares à situação que levou ao primeiro julgamento. Dependendo de quão absurda fosse a primeira decisão judicial, a comunidade entenderia a recusa de Rafael em acatar o resultado, mesmo que ele tivesse concordado de antemão que o faria. Mas a partir do momento que o juiz tenha apresentado um veredito bem razoável, mesmo que esse veredito seja contra Rafael, ele eventualmente teria que ceder para poder acabar com essa pendenga e voltar ao trabalho. Pode haver refinamentos também desse sistema. Um exemplo do que provavelmente ocorreria é o envolvimento de avalistas ou agências que iriam afiançar indivíduos no evento de eles serem intimados a pagar grandes multas. Da mesma maneira que companhias de seguro atualmente pagam por danos catastróficos cometidos por seus clientes, as agências fiadoras também pagariam as multas caso algum de seus clientes fosse condenado por, digamos, roubar um carro ou fraudar um cliente, como no caso descrito acima. Esse sistema é perfeito? Óbvio que não, porque não existe perfeição na Terra, mas é bem melhor que a legislação positivada estatal. E como disse Robert Murphy, abre aspas, uma grande objeção a esse sistema é que não haveria um arranjo uniforme de leis que fosse aplicável a todos. E daí? Se os judeus ortodoxos quisessem que um rabino aplique a lei mosaica em suas contendas, ao passo que libertários ateus queiram que Stefan Kinsella aplique a ética da liberdade em suas rixas, por que não se deveria permitir que eles fizessem isso? Sim, leis ruins podem ser produzidas sobre a anarquia, mas as pessoas não estariam sujeitas a elas, ou ao menos nem sequer tanto quanto elas são forçadas a sujeitar às más legislações governamentais. Fecha aspas. Outra objeção comum é que esse sistema só favoreceria os ricos que poderiam comprar decisões judiciais em um sistema de tribunais privados.
Ora, o indivíduo que fala isso está completamente desconexo com a realidade, ainda mais no Brasil, que a dantesca corrupção que ocorre nos tribunais do governo, que é inerente ao Estado e à corrupção da lei, conforme nos mostra Bastiat. Pelo menos no livre mercado da justiça, futuros contestantes podem evitar juízes acusados de aceitar propina no passado, enquanto que nos tribunais estatais o único recurso contra o juiz corrupto é ter esperança que os eleitores, no caso americano, irão se lembrar e se importar e não irão reelegê-los, ou que os políticos nomeiem algum outro, única opção no Brasil. No sistema islandês do Alþing, que durou de 932 a 1262, um homem que se recusasse a pagar suas multas era considerado ilegal e provavelmente não seria apoiado por tantos de seus amigos quanto o querelante que buscava executar a sentença, já que, em caso de conflito violento, seus defensores estariam legalmente errados. Se o infrator se defendia pela força, todo o dano infligido aos partidários do outro lado resultaria em outro processo, e toda recusa em pagar outra multa atrairia mais pessoas para a colisão contra ele. Hoje em dia, estamos vivendo um rápido florescimento de agências de arbitramento, onde milhões de pessoas também resolvem as suas contendas com arbitramento privado. Um exemplo histórico no Brasil é a questão Christie entre o Brasil Império e a Inglaterra entre 1862 e 1865, que foi arbitrada por um belga. Infelizmente, a arbitragem ainda é cara, porque é regulada pelo Estado, porém só prova o nosso ponto, que o governo encarece os serviços e os deixa ineficientes. Análise austro-libertária do período dos juízes. O direito natural é único e imutável. Podemos derivá-lo usando nossa razão, através da ética argumentativa de Hoppe, que é errada no fundo, mas tem seu certo valor, ou podemos usar da escolástica medieval, representada por São Tomás de Aquino e outros filósofos, que criou o justnaturalismo teológico, onde tem-se a noção de que todos os seres humanos têm os mesmos direitos de propriedade, por serem feitos à imagem e semelhança de Deus. A questão aqui é que não importa, no momento, se é um libertário ateu ou cristão, o que importa é rejeitar o positivismo, onde burocratas criam direitos do nada e que sempre vão gerar uma obrigação a um terceiro, ou seja, violando o direito natural desse terceiro. O erro de muito é achar que a ciência e a metafísica são antíteses, ou que nossa razão não é limitada e que não precisamos da fé para conhecer os conceitos universais. No caso das 12 tribos de Israel, as pessoas voluntariamente achavam juízes que elas achavam moralmente corretos e havia uma certa concorrência de mercado nos serviços judiciais, e esses juízes julgavam as pessoas de acordo com a descoberta racional dessa lei moral e sua aplicabilidade tendo como parâmetro a lei de Deus, no caso judeu, a lei mosaica. Estes juízes não estabeleceram um governo hereditário em Israel, como reis, que costumam formar dinastias, como a dinastia Romanov, e além disso, cada juiz só governava apenas sua tribo. Eles mantiveram as 12 tribos juntas e julgavam e libertaram Israel de seus inimigos, expulsaram os arameus, moabitas, filisteus, cananeus, medianitas e os amonitas. Isso prova que a fragmentação promove a defesa e que não é preciso de uma força militar estatal burocratizada para se defender de invasores. Pesquisas têm identificado até agora mais de 300 pequenas vilas, a maioria dos quais assentamentos recentes, sendo que a maior delas tinha uma população que não ultrapassava 300 pessoas nas montanhas palestinas da Idade do Ferro I, 1200 a 1000 a.C. O processo de assentamento era mais intenso nas regiões mais ao norte, com vilas maiores, mas nenhum assentamento pode ser considerado urbano. A população fixa é estimada em 20 mil habitantes no começo do período e o dobro disso no final do período. No entanto, de acordo com Números 1:3, que fala do recenseamento feito 2 anos após o Êxodo, havia um total de 603.550 homens com mais de 20 anos. Destes, 46.500 são da tribo de Ruben, 59.300 de Simeão, 45.650 de Gade, 74.600 de Judá, 54.500 de Issacar, 57.400 de Zebulão, 40.500 de Efraim, 32.200 de Manassés, 35.400 de Benjamim, 62.700 de Dan, 41.500 de Asser e, por fim, 53.400 de Naftali. Isso porque não foram incluídos levitas e nem mulheres e crianças, o que daria algo em torno de uma população de 1,2 a 1,5 milhões de habitantes no total. O alfabeto usado era o proto-cananita.
Gottwald, em 1988, citado por Casavecchia, diz o seguinte, abre aspas, é necessário explicar a organização tribal israelita pelo ressurgimento organizado da independência rural e de aldeia suprimida contra os poderes de alistamento e de taxação do sistema estatal tributário exercido pelo Império Egípcio, as cidades-estado cananeias, ou madianitas que tentaram o império comercial na Transjordânia, os estados nacionais nascentes Amon, Moabe e Edom, e como também a oligarquia militar filisteia. Fecha aspas. O que unia as 12 tribos era o culto comum à divindade, no caso Yahvé, ou seja, Deus, Novamente, Gottwald, em 1989, citado por Casavecchia, diz, abre aspas, o igualitarismo sociopolítico indica uma associação autônoma de lavradores e pastores economicamente autossuficientes, constituída uma única classe de pessoas com título comum de propriedade dos meios de produção investidos em famílias amplas. Esse sistema dependia muito do acordo consensual e do compromisso com interesses comuns. É Yahvé a única divindade protetora zelosa, agindo contra a divisibilidade e obstinação nas fileiras de seus adoradores. Em Israel, com um exército popular, Yahvé é comandante-chefe, um guerreiro que estimula os medrosos e solidifica os esforços militares comuns. Fecha aspas. Cada tribo tinha um território que lhe é reconhecido como próprio e dentro do qual as terras cultivadas estão geralmente sob o regime de propriedade privada, mas os campos são comunitários. Os limites eram às vezes flutuantes e acontecia de grupos que pertencem a tribos diferentes se compenetram nas regiões favorecidas quando tais tribos vivem em harmonia. No entanto, a tribo a qual pertence ao território pode impor condições e exigir direitos de pastagem. A organização da Confederação das Tribos tinha seu menor grupo em famílias extensivas que estavam ligadas diretamente a clãs que compunham as tribos. O êxito se dava pelas inovações feitas pelos camponeses como introduções de ferramentas de metal para a lavoura, cisternas impermeáveis e sistema de irrigação em pequena escala, reconstrução de terraços de rochas sobre as ladeiras íngremes e nos leitos dos uades, leito seco do rio. Eles também, na tentativa de estabelecerem-se em segurança, reuniram uma parte da população suficientemente alimentada e alojada e bastante hábil nos novos métodos de agricultura de planaltos para poderem estender auxílio mútuo uns aos outros, para encorajar recém-chegados e para se defender coletivamente das investidas das cidades-estado. No entanto, com o tempo foi ocorrendo uma centralização dessas tribos até formar o Reino de Israel em 1050 a.C. Muitos atribuem a culpa dessa centralização à ameaça do povo filisteu, que obtivera domínio sobre a planície costeira meridional depois de 1150 a.C. e por volta de 1050 a.C., quando colocavam sérias ameaças às regiões montanhosas de Israel. Era uma ameaça, sobretudo, a rota de comércio entre a costa e o interior, e a medida tomada pelos filisteus foi a de conquistar todo o oeste da Palestina. Segundo o estudo aprofundado do renomado historiador Carl Ehrlich, da Universidade de York, do Canadá, abre aspas, o estilo de luta dos filisteus era caótico. Faltava-lhes organização, mas eles não demonstravam ter nenhum medo da morte. Fecha aspas. Os israelitas, mesmo sem um rei, lutavam na forma mais organizada que os filisteus, e mesmo os filisteus tendo melhor tecnologia e um exército comandado por um rei, eles perderam algumas batalhas para singelas tribos judaicas, como a de Mispá, a da fonte de Harod, envolvendo a famosa história dos 300 de Gideão, dos midianitas e de Micmas. Os filisteus também perderam a Arca da Aliança, recuperada pelo próprio Samuel. O povo de Israel pediu por um rei para protegê-los dos filisteus, e tiveram o que pediram. Em 1050 a.C. forma-se o reino de Israel sob o rei Saul. Não imaginariam a péssima decisão que tomaram ao estatizar o regime. Saul organizou sob seu comando de Jonatas um exército permanente, descrito em 1 Samuel 14:52, e esse exército recebeu um líder fixo com o título de general. No entanto, foi somente com Davi que o Estado adquiriu estrutura suficiente para centralizar o culto em Yahvé. O reinado de Saul centrou-se nos problemas imediatos causados pela opressão filisteia, mas obviamente não parou por ali, e só houve centralização e mais centralização, como nós libertários já sabemos, que o Estado só cresce. Logo depois da unção de Saul, surgiram disputas internas, o que gerou a divisão do reino em dois, Judá e Israel. Continuaram a perder batalhas, terminando na destruição do reino de Israel pelos assírios, vindo logo depois a destruição e dispersão de Judá pelos babilônios. Conclusão. Podemos concluir que a ausência de Estado não quer dizer a ausência total de governança ou de ordem. Os judeus fugidos do Egito conseguiram formar um arranjo tribal e prosperaram, conseguindo manter o arranjo mais ou menos voluntário por 320 anos, ou um pouco menos. Inventaram novas tecnologias e conseguiram expulsar os invasores, sem a presença de um exército permanente. Tinham uma justiça privada descentralizada que funcionava bem,
pelo menos para esse arranjo com uma pouca população, embora segundo estimativas não seja tão pouco assim. Foi um arranjo que prova muitos pontos libertários na prática, se não todos. Sobre a viabilidade ou não desse sistema para populações maiores ou aprofundamento maior sobre as questões econômicas, fica aberto a pesquisas futuras. Bom, até isso, esse artigo eu escrevi há muito tempo, baseado uma vez no vídeo do Coles que ele falou que o período dos juízes em Israel tinha certos aspectos libertários, e eu fiquei curioso sobre o tema, acabei pesquisando mais. As fontes são um artigo do Instituto Rothbard, A Possibilidade da Justiça Privada, o livro Teoria do Caos, do Robert Murphy, de 2010, o artigo Os Juízes de Israel, Período dos Juízes, de Daniel Conejero, o artigo Da Tribo à Monarquia, dos Juízes ao Rei, a Transição e a Instituição da Monarquia em Israel, de 2015, de William Robson Casavetia, no 9º Encontro Internacional de Produção Científica da Unicesumar, o artigo A Cronologia do Período dos Juízes, de Tomás Tronco Santos, e alguns outros sites menores. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.